Senhores vereadores, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham via TV Nepomuceno e também via a internet. Em nome de Deus e do povo de Nepomuceno, declaro aberto a 74ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno do dia 20/10/2014. Passa a palavra para a leitura da Bíblia Sagrada, feita pelo vereador vereador Cláudio Andrade Pedroso. Boa noite a todos. Jeremias 29, 11, 13. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Palavra do Senhor. Amém. Muito obrigado, vereador Cláudio, pela leitura da Bíblia Sagrada, a Bíblia feita pelo vereador Cláudio em Jeremias. Muito obrigado, vereador Cláudio. Passa agora para a vereadora Vilma. Boa noite a todos. Boa noite. Cláudio Andrade Pedroso. Presente. Éder Rodrigo Correia do Nascimento. Presente. Francisco Ricardo Gatinho. Presente. João Alfredo Guedes. Presente. José Rodrigo Avelino. Presente. Júlio César Ezequiel. Presente. Luciana Alexandre Moraes. Presente. Marcelo Augusto Vilas Boas Alves. Presente. Pedro Giovanni Militani. Washington Correia Lima Neto. Vilma Aparecida Garcia. Presente. Muito obrigado, vereadora Vilma, pela chamada. Passa agora para a leitura da ata da 73ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nepomuceno do dia 13/10/2014. Muito bem. Lembrando a todos que nos acompanham hoje via TV Nepomuceno e via a internet, um movimento de todo o Brasil e fomentado pela Secretaria de Saúde no município de Nepomuceno e com os agentes. Hoje, todos os vereadores aqui dessa casa, usando um bottom, lembrando do Outubro Rosa, em combate ao câncer de mama. Aos nobres vereadores, parabéns pela atitude de estar todos, nesse momento, também se manifestando através de vocês, da questão do câncer de mama, que é tão grave e atinge não somente mulheres, mas também homens. Parabéns pela atitude de vossas excelências. Gostaria de convidar nesse momento para tomar o assento o senhor Elton Barrios, diretor do SAAI de Nepomuceno, que fez o pedido da tribuna dessa casa para fazer a manifestação aqui de suas ações devido às estiagens, devido às ações, à falta de água no município de Nepomuceno, tanto debatido aqui na última semana retrasada também com alguns vereadores, fazendo aqui algumas indicações, requerimento a respeito da água do município. Fico alegre de ver um menino, o Elton é um menino, é um novo, assumindo uma responsabilidade tão grande que é a direção do SAAI. E sei, sem dúvida nenhuma, pelo seu caráter, principalmente pelos seus pais, e tenho certeza que você está iniciando agora lá há pouco tempo, mas que você possa trilhar os caminhos ali maravilhosos no SAAI. Parabéns pela sua condição, e você tem um futuro enorme aí à frente do SAAI. Muito obrigado, e principalmente pela atitude. Muitos ficam com medo de vir aqui. O Elton foi diferente, ele pediu que viesse. Então isso é bom principalmente para mostrar o papel que ele tem feito junto ao SAAI do município de Nepomuceno. Então, Elton, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar aqui.
como não foi feito convocação, eu deixo a palavra com você. Muito obrigado pela sua presença. Primeiramente, boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Eu agradeço muito a abertura para poder estar aqui hoje na casa, para poder prestar esclarecimentos, né, mais detalhados da real situação que nós estamos enfrentando aqui na cidade de Nepomuceno. Então, eu quero dar uma explanação, né, do problema, da amplitude do problema, o que a gente está prevendo para frente e o que está acontecendo hoje, né, e o que veio a levar a chegar a essa situação. Bom, como todo mundo já sabe, a gente vem passando aí por uma seca histórica, uma das piores secas de todos os tempos. E a gente vê que em Minas Gerais, né, existem mais de 160 cidades que estão em estado de alerta, né, estado de emergência. E uma das cidades, né, que é Formiga, já está em estado de calamidade pública, por falta d'água, não é? Então, eu queria passar para vocês aqui uma explanação do que aconteceu, como é que está hoje. É o seguinte, no início do mês, no dia 3, nós estávamos com uma vazão no nosso manancial de 104 litros por segundo. Em apenas 24 horas, né, houve uma redução de quase 30%. E do dia 3 até o dia 18 desse mês, cara, a gente teve uma redução de aproximadamente 60% do nível do nosso manancial, ou seja, uma redução drástica, assim, muito rápida, né? E aí a gente já começou a tomar algumas providências, que foi a gente setorizar o abastecimento na cidade, para a gente poder atender melhor. Não sabe que a água é distribuída por gravidade, então ela tem uma dificuldade bem maior para estar chegando nos pontos mais altos. Então, a gente tem uma linha de distribuição aqui na Nepomuceno antiga, interligada entre reservatórios, isso dificulta demais as manobras. Então, a princípio, a gente adotou uma manobra constante de 8 horas nos pontos principais, nos registros maiores. Só que a vazão foi diminuindo ao longo do tempo, e a gente teve que começar a fazer manobras intermediárias, ou seja, manobrar os registros dentro dos bairros para poder conseguir realmente atender essas partes mais altas. Mesmo assim, às vezes, não tivemos sucesso em determinados momentos. A gente teve vazamentos também, que isso atrapalha. Então, a gente, às vezes, abria um local, tinha um vazamento, a gente tinha que fechar novamente para poder consertar esse vazamento. Então, é comum do sistema também acontecer esse tipo de coisa, porque o sistema ele resseca quando ele fica sem água, e na hora que você liga, ele dilata. Então, a gente pode ter esse problema. Então, a gente vem fazendo, né, com essa redução, essas aberturas intermediárias. A gente não consegue desligar o sistema como um todo, para poder recuperar o tempo todo, porque na hora que a gente abre, a parte de baixo suga toda a água e a gente realmente não consegue recompor a tempo. Com a vazão que a gente tinha, a gente demoraria, em média, 17 horas para poder encher todos os reservatórios que a gente tem. Então, isso é muito tempo. Então, a gente vem tomando algumas ações que a gente está tentando reativar os postos existentes, aqui na Nepomuceno, no Vista Verde, na Vila Isméria. Vai vir uma empresa, já vieram aqui na semana passada, foi até na quinta-feira que deu aqui a primeira chuva, estou torcendo para eles voltarem rápido também, às vezes está a chuva indo de novo, mas assim, eles vão vir aqui, vão limpar esses postos para a gente tentar reativar, fazer as ligações diretas, né, Vista Verde, Vila Isméria, e a gente também está com a equipe da Secretaria de Obras fazendo a limpeza do Ribeirão. Tá, isso aí está sendo um trabalho muito bacana, o pessoal está dedicando bastante nesse trabalho para poder realmente limpar, aumentar o fluxo da água. Isso faz com que ela evapore menos, que ela infiltre menos nas margens ali do Ribeirão, e isso faz com que a gente consiga um up ali na nossa vazão também. Eu disse até dia 18, que teve redução, porque, graças a Deus, acho que com essas ações aí de limpeza e também com a chuva, a gente conseguiu dar uma estabilizada. Tá? E é muito cedo para a gente comemorar ainda, porque a gente precisa observar realmente como vai se comportar essa situação ao longo da semana. Mas eu acredito que se realmente vier essa chuva que está sendo prevista a vir até o final do mês, a gente consiga restabelecer o sistema de vazão. Vale lembrar aqui também que o sistema de tratamento de água, a ETA, ela foi projetada
para atender uma população de 36 mil habitantes, né, com a vazão de 100, certo? Ela tem uma capacidade hoje para poder funcionar, é lógico que um pouco arrochada, para 140 litros por segundo. Então, se tiver demanda, a gente tem capacidade de tratar isso. Então, isso aí seria com condição de a gente tratar uma população, vamos dizer assim, de quase 40 mil habitantes, né? Então, a gente está buscando novos investimentos também, para a gente poder melhorar esse sistema de captação, melhorar a barragem. Tem um projeto da FUNASA, né, de 2012, que foi solicitado, se não me engano, pelo prefeito, para poder estar refazendo toda a linha de distribuição do Nepomuceno, que isso é essencial, porque se a gente tivesse uma linha bem detalhada, uma linha bem estabelecida, a gente conseguiria fazer essas manobras e atender a população bem melhor do que a gente está fazendo hoje. Certo? Então, e também contempla reservatórios, novos reservatórios também, para poder melhorar essa distribuição. Eu gostaria de falar aqui também que a gente, eu vim aqui até apresentar para os senhores uma portaria que a gente soltou hoje, mas assim, ainda não foi publicada. Queria passar para vocês que leva em consideração o desperdício. Né, a gente formalizou aqui, Ricardo, que a gente faria notificação faria a notificação para a pessoa que está executando o desperdício, né, que seria lavar calçada, lavar rua, carros, encher piscinas. E a segunda notificação, a gente cortaria a água por 3 dias. Porque a gente vê aí que tem muita gente ainda que não entendeu a real situação, não só de Nepomuceno, mas como da região sudeste como um todo do Brasil, que a gente está passando. Então, existe essa necessidade da gente estar fazendo, infelizmente, isso. Que eu acho que, né, se todo mundo estivesse entendendo realmente o que a gente está passando, não teria necessidade de lei, de portaria, bastaria só uma conversa mesmo, né? E a pessoa entenderia que aquela água que ela está usando para lavar o passeio poderia ser pode servir para ela beber amanhã, não é? E eu queria comentar aqui também a respeito da portaria, a respeito aqui eu tenho um relatório técnico também a respeito do que eu falei a respeito da estação de tratamento, um relatório técnico de 2007, atestando essa capacidade de tratamento da estação de Nepomuceno. Tá? E, assim, eu gostaria também de colocar aqui que a gente está aberto a ideias de vocês, a vocês estar nos ajudando mesmo a enfrentar essa situação. Acho que esse é o momento da gente se unir, não é? Não importa aliado, oposição, é uma hora dessa, acho que a gente tem que trabalhar para a população de Nepomuceno. Tem 4 meses que eu estou no SAI, vocês sabem que tem pouco tempo que eu estou lá, então desde quando eu cheguei, meu foco sempre foi a gente atender melhor a população. Nunca focar em pessoal, em terceiro, nunca interesse pessoal, interesse terceiro, e sim interesse da população. Então, eu acredito que eu vindo aqui, a gente possa conversar, trocar uma ideia, ver formas diferentes da gente estar fazendo, conseguir realmente colocar esses projetos aqui que estão no papel para realmente funcionar. Né? Acho que é uma oportunidade boa que a gente tem, desse aperto todo que a gente está passando, da gente se unir para poder realmente resolver o problema da situação. Independente do que foi feito para trás, de achar culpado ou não de qual situação, a gente deve se unir agora, né, dar as mãos para a gente poder realmente desenvolver o que precisa ser desenvolvido para Nepomuceno. A gente tem uma projeção de chuva para esse verão, pelo que, né, foi passado pelos órgãos competentes, de 800 milímetros. Para a gente restabelecer o abastecimento normal, né, os níveis normais, o abastecimento vai restabelecido, mas o nível normal dos nossos mananciais, a gente precisaria de 2.000 milímetros. Ou seja, a gente pode ter problema para frente, e esse para frente pode ser breve. Então, a gente tem que agir rápido, agir em conjunto, né, traçar um objetivo, traçar uma meta, e todo mundo trabalhar para que isso realmente aconteça. Porque senão a gente vai ter problema para frente. Então, eu estou aqui para a gente realmente unir forças, para a gente poder realmente atender a população da Nepomuceno da forma que precisa atender, independente de qualquer coisa. Né? Acho que isso é muito importante. A primeira coisa, nós somos cidadãos da Nepomuceno, a gente tem que trabalhar para a gente mesmo, né? E para o povo. Então, a gente está aqui representando e tem que representar bem representado. Não é?
Bom, eu queria comentar também a respeito de algumas captações que foram encontradas ao longo do Ribeirão, que possivelmente estariam prejudicando a nossa vazão também. Assim que teve a variação de vazão, foi o pessoal do CODEMA também ajudou a gente a estar andando no Ribeirão, identificando alguns pontos possíveis de violação de captação da água. Então, o que foi identificado, foi feita a denúncia formal e os órgãos competentes foram lá e realmente tomaram as decisões e as medidas cabíveis para estar podendo resolver a situação. E a gente está aberto também, caso ocorra alguma nova denúncia, para a gente poder acionar os órgãos competentes para poder ir lá realmente autuar essas pessoas que estão fazendo isso, e para poder tentar ajudar também nessa resolução desses problemas. Eu agradeço, mais uma vez aqui, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e me coloco à disposição para estar ajudando, e peço para vocês também estar ajudando a gente a estar resolvendo esse grande problema que nós estamos passando aqui. Muito bem, muito bem. Eu gostaria, antes de passar a palavra para os vereadores, nós estamos nas redes sociais, algumas pessoas fazendo algumas perguntas, então você que tem acompanhado via internet também pode formular alguma pergunta, passar para nós que a gente faz a pergunta. A palavra está livre para os novos vereadores dessa casa. Presidente. Com a palavra, vereador Éder Rodrigo do Nascimento. Júlio César. Júlio César Ezequiel. Tá. Boa noite, presidente, caros vereadores, o público presente, aquele que nos prestigiam através da internet. Elton, quero parabenizar pela sua iniciativa de vir até aqui à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos a nós, vereadores, prestar esclarecimento à população nepomucenense. Porque o senhor não furtou de sua responsabilidade desse momento, do seu trabalho. Você trabalhou e está mostrando seu serviço. O que vem acontecendo, não só aqui em Nepomuceno, mas várias e várias cidades, é uma coisa de muitos e muitos percalços que pode estar acontecendo em várias cidades. Não só Nepomuceno. Eu estive fazendo algumas leituras. Juiz de Fora, com 550 mil habitantes, está passando por uma terrível estiagem. Uma das maiores estruturas hídricas que a gente tem em Minas é Juiz de Fora. Juiz de Fora. Oliveira estão vendendo 1.000 litros d'água por R$50. E por aí vai. Cada cidade está tendo a sua demanda, seus problemas. Igual eu já estive conversando com você em alguns momentos, perguntei qual que era a capacidade de abastecimento da nossa ETA. O senhor me disse que é 36 mil habitantes. Eu até perguntei, mas 36, nós já tem 26 mil habitantes. Mas Nepomuceno, a área urbana, tem 18, 19 mil. Exatamente. Entendeu? Hoje, a demanda populacional novas construções, novos loteamentos. Nepomuceno hoje está com 4, 5 novos empreendimentos e está para sair vários outros. Entendeu? Pergunta-se também, quero fazer uma pergunta ao senhor, se esses novos loteamentos vão ter reservatórios próprios, se os empreendedores vão estar ali fazendo o reservatório para suprir a demanda desses novos empreendimentos. Com certeza, Júlio. Isso é muito importante, né? Para poder abastecer os bairros que estão chegando agora aí. Para você ter ideia, esse bairro novo, Nova Era, ali no Desidério, ele tem um projeto de um reservatório de 850 mil litros. Tá? Que seria um reservatório fixo, assentado de 800, mais um elevado de 50 mil, para poder atender
na parte alta, certo? Então já está no projeto dele a instalação desse reservatório, que não vai só atender o bairro, né? A gente colocou isso como condição para que seja executado o loteamento, né? Para que possa também suprir outras partes futuras que possam vir a surgir em Nepomuceno. Então tem previsão, já foi aceito o projeto, já está sendo feito o projeto desse reservatório para ser instalado lá no Nova Era. Importante. E muito importante, com certeza. Mas eu queria colocar aqui também, além, né, a gente tem que aprender com essas crises também. Porque o que acontece? Além dessa estiagem ser histórica, é bom a gente frisar aqui também que esses tempos de recorrência de grandes enchentes, grandes estiagens, eles tendem a diminuir. Então, essa recorrência que foi de 50 anos, ela vai virar 25, vai virar 15, vai virar 5. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, assim, por mais que a nossa estação de tratamento de água tenha suporte para poder abastecer uma população maior que a gente tem que pensar nessas situações críticas que aconteceu agora, que a gente nunca tinha passado antes. Então, a gente tem que se preparar tanto para a recuperação desse momento agora, né? A gente tem que ter ações, né, eficientes para a gente poder, a curto prazo, conseguir estabelecer um abastecimento que não passe esse aperto que a gente está passando agora. E também a gente tem que pensar no futuro, também nesse tempo de recorrência que possa vir a acontecer. Então, existe esse projeto também de captação no servo, que a gente está buscando, ver se, né, a viabilidade está fazendo, junto com a FUNASA, essa captação do servo para trazer até a ETA. Além da captação do servo, a ampliação da nossa estação de tratamento também, porque isso é importante, né? Não adianta nada a gente ter o arreio no cavalo, né? Então, é importante a gente fazer também a instalação e a ampliação. Isso que eu estou aqui também para a gente buscar um apoio para a gente estar conseguindo. Aquelas pessoas mais antigas, como meu pai foi criado ali na fazenda de Neru, às vezes ficava 2 meses sem atravessar para um lado para o outro, ali da ponte, antigamente tinha as várias enchentes. E hoje viu-se o Ribeirão praticamente minguar, entendeu? E, igual você disse, a limpeza do Ribeirão, hoje eu conversando com o Vicente Tomás, falou que a equipe esteve pronta, não teve tempo ruim para eles trabalharam arduamente. É bonito de ver, viu? Tendo 12 pessoas ali agarradas o tempo todo, o dia inteiro, né, brigando para que lá saísse realmente da melhor forma possível, tá? Foi muito importante, está sendo muito importante, porque eles estão lá todo dia. Tá? Ainda não terminaram, então eu acredito muito que essa melhora que teve, da nossa vazão, essa estabilização, foi devido a esse trabalho que eles estão fazendo, né? E também por essa chuva. Elton, quero aqui deixar as minhas considerações finais, parabenizar o seu trabalho lá no TOSAI, que também o vereador Cláudio, que vocês do SAI estão passando nesse momento. Eu creio que o telefone não para de tocar nessa época, tá? O pessoal, não, para não. A população está em si vigiando um ao outro, né? A gente está aqui para isso mesmo. Então, o pessoal está igual... Todo mundo lá está com empenho em poder ajudar a população. Igual você falou, sem olhar partido político, sem olhar outras rixas políticas de Nepomuceno, mas sim trabalhando, porque a água é do bem público. E nós, o senhor, está trabalhando também para o público, para o povo. Parabenizar pelo trabalho. Obrigado. Muito bem, vereador Júlio César Ezequiel. Eu vou aproveitar aqui enquanto os vereadores estão formulando. Tem uma perguntinha que eu vou passar para o Elton. Sueli Reis, vereador Pedro Giovanni conhece muito bem, Sueli do Russo. Ela fez uma pergunta aqui para nós a respeito da definição dos dias e dos horários que vão ser programados, porque principalmente para a dona de casa saber que horas que a água chega, que hora que a água para, se vai ser feito algum trabalho de divulgação e que se programe isso. Essa é a pergunta da Sueli Reis Guedes. Ok, vamos responder então. Essa aí é a dúvida de muita gente. A princípio, a gente, né, tentou fazer esse abastecimento em horários intercalados e pré-estabelecidos. Porém,
né, no decorrer desse trabalho, a gente percebeu que a gente fazendo esses horários determinados, por disposição do abastecimento mesmo, igual eu comentei com vocês, a parte baixa ele abastece primeiro, para depois a água ir para a parte alta, e quando não tem pressão no reservatório ali, ela não chega. Então, a gente, às vezes, precisa deixar aquela região mais baixa, mais tempo sendo abastecida para que chegue, para que absorva, né, toda a água ali na parte baixa e ela possa chegar na parte alta. Então, é muito difícil a gente estabelecer esses horários, porque a gente depende muito do consumo de cada região, a gente depende realmente da vazão, que vem variando muito. Então, é uma incógnita muito grande. É muito difícil a gente estar prevendo realmente o horário que a água está chegando, porque são fatores que a gente não tem condição de prever devido a isso. A gente sabe que abriu, mas o quanto que vai chegar vai depender muito da vazão que está saindo lá na estação e do consumo que está sendo feito na cidade. Então, a gente pede para que as pessoas entrem em contato com a gente, se realmente a água demorar muito para chegar, mas a previsibilidade de horário certo a gente não consegue dar. Justamente por essa dificuldade que a gente tem aqui também de tanta água interligada. Muitas vezes a gente fecha um registro acreditando que a água chegaria em determinado ponto e ela não chega, porque ela interliga até em outro reservatório e não tem o registro adequado para estar fechando aquele local. Por isso a importância desse projeto, gente, de estar reestruturando toda a nossa linha de abastecimento, para a gente ter essa previsibilidade de como atuar em cada situação. Entendeu? Então, infelizmente, a gente não consegue prever. À medida que a vazão for sendo retomada, restabelecida, a gente consegue ter uma previsibilidade melhor, porque aí vai ter uma pressão melhor no sistema. Enquanto a pressão do sistema estiver baixa, a água não tiver peso, é muito difícil a gente falar, o horário é esse. É muito difícil. Então, o que a gente está fazendo? A gente está abastecendo um local, está reclamando para a gente, está muito tempo sem água. O que a gente faz? Mantém aquele sistema aberto, né, fecha alguns outros intermediários para cima, abasteceu lá, abasteceu. Tá, chegou, encheu as caixas, encheu. Então, peraí, a gente vai fechar aqui para poder abrir em outro lugar. Então, isso está variando muito, né, porque hoje a gente tem 5 reservatórios aqui na Nepomuceno. A gente tem aquele que fica no Geraldo de Castro, que tem 1.400.000 litros. A gente tem um reservatório do Alto do Cruzeiro, que também é interligado nele, ou seja, só para vocês entenderem, todos os reservatórios são interligados nele. Só que tem o reservatório da ETA também, que é o reservatório de água tratada de 460.000 litros, onde faz o bombeamento. A gente tem as bombas que a gente bombeia lá, são de 60 litros por segundo. A nossa vazão estava 40. A gente estava tendo que usar uma bomba de 20, uma bombinha de 20 litros por segundo para poder encher o reservatório de 1.400.000, imagina só. Entendeu? Por isso que ela não estava dando peso para poder chegar nessas partes mais altas, por causa da vazão realmente dela lá embaixo. Bom, tem esse reservatório de 1.400.000, tem o reservatório do Alto Cruzeiro, que é de 300.000, tem o reservatório da Vila Isméria, que serve como elevatória para poder mandar água para o reservatório da Coab, que é de 100.000, que manda para o bombeamento também para o do Centenário, que é 20.000. Então, a gente está fazendo um jogo da cadeira nesses reservatórios aí para a gente poder atender toda a cidade e não deixar ficar muito tempo sem água. Mas é difícil por conta do consumo e também da parte de questão da gravidade da água, que abastece as partes baixas. Continua a livre a palavra para os vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Luciano Alexandre Moraes. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, todos que nos ouvem via internet. Boa noite. Boa noite. Senhor Elton, prazer muito grande tê-lo aqui. Obrigado. Essa seca, ela vem prejudicando muito todo o estado de Minas Gerais e também São Paulo, que está numa queda muito grande. Exatamente. Viajei esse fim de semana e conheci 2 rapazes de Pará de Minas, onde eles estavam falando que a situação lá acho que é a mais crítica de todas que nós já vimos falar até hoje. É um córrego muito pequeno que abastece a cidade, onde moradores chegaram a ficar até 20 dias sem água nas suas casas. Inclusive, eles chegaram sábado, onde eu estava, o cara do lugar falou, pode tomar um banho aí? Eu falei, não precisa não, já acostumaram até assim, sem banho mesmo, por falta de água. Então, é uma coisa muito séria. Brincadeira. As represas da nossa região, não sei, com certeza vocês já devem ter ido observar,
mas o nível abaixou e muito. Então, eu estive presente em umas quatro represas, que a água delas vem toda para o Ribeirão da Deneru. E onde nenhuma delas está sobrando água para vir mais, porque ela baixou o nível. Eu fui na do Murilo hoje, você foi lá. Você foi na do Murilo? Lá também não está sobrando. Então, tem 4 da Fazenda Ouro Verde, e dali para cá, do Serrinha, Lagoa, onde o nível baixou e as nascentes não estão dando conta de substituir a água que precisava ter a sobra para vir, onde também ocasionou essa queda grande no Ribeirão. Então, acho que quase todas as represas aí está acontecendo esse tipo de problema também. Verdade. Aí você foi na do Murilo hoje. Fui lá. Eu queria colocar aqui também que a gente está fazendo, tentando, né, fazer uma captação provisória da represa do Zul, ali na terra do Marco Naime. Eu gostaria de agradecer aqui publicamente também ao doutor Adalto, que foi de prontidão e está nos fornecendo a bomba, que é uma parte da tubulação para a gente usar, e também o Marcos Naime, que, né, liberou a área ali para a gente estar fazendo essa captação, está montando a tubulação, e passou até a casa que tem ali também, para a gente colocar um vigia ali 24 horas para estar vigiando essa bomba e essa captação, entendeu? Então, eu agradeço aqui publicamente essas pessoas que realmente fizeram a diferença, estão fazendo a diferença, né? Então, a gente está lá, a gente não conseguiu instalar a bomba hoje, estava com um problema numa válvula lá, a gente vai ver se a gente consegue arrumar amanhã para tentar essa semana ainda fazer essa captação, porque acho que se a gente conseguir fazer essa captação, já são aí aproximadamente 10 litros por segundo que a gente vai conseguir, então já vai dar uma respirada boa para a gente, entendeu? Então, a gente estava com a equipe do SAI praticamente toda lá hoje, dedicada a isso, até estar fazendo essa captação provisória. Então, se vocês souberem também de algum local que vocês acham interessante de estar fazendo essa captação, ou alguém que tenha, porque a gente ainda está em busca do restante dos tubos, que ali são quase 2 quilômetros, minto, são mais de 2 quilômetros, são 2,5 quilômetros aproximadamente. Então, a gente está hoje com 1,5 quilômetro de tubo, então a gente precisa mais ou menos de quase 1 quilômetro a mais de tubo, em tubo de 100. Se vocês souberem de alguém que tenha, que possa estar fornecendo para a gente, ou até mesmo alugando esses tubos para a gente estar fazendo o restante dessa captação, a gente agradece muito. Com relação aos desvios que foi encontrado no Ribeirão do Deneru, o senhor já citou aí que os órgãos competentes esteve no lugar. E vocês já tiveram alguma resposta de alguma ação tomada por eles ou não? Pelo que me passaram, Luciano, foi, né, autuado lá, ordenado que fosse retirado a barragem. A gente não teve nenhuma informação oficial de que realmente foi feito. O que eu estava presente, eu vi a ordem que foi dada para que fosse retirado. Né? Então, a gente não teve nenhuma resposta oficial do que foi tirado, mas eu acredito que foi sim. Acredito que foi. Dentro das ampliações previstas para o futuro, tem assim já no projeto construir mais reservatórios para ter um armazenamento maior para uma situação como essa de urgência? Sim, nesse projeto que eu trouxe aqui, que está na FUNASA, né, acho que o projeto de 7 milhões, está aguardando liberação orçamentária da FUNASA, está contemplando reservatórios maiores no Alto Cruzeiro, desativar aquele, né, acho que Coab, a parte lá de cima agora, que é um bairro novo, que já vai prever esse reservatório maior. Então, eles fizeram de acordo com o que realmente a cidade iria necessitar. Então, também está previsto esse reservatório. Eu acredito que a gente possa, não só no reservatório aqui interno na cidade, né, mas também em barragem. Ali, a gente ampliar aquela barragem que a gente tem ali, acho que seria interessante também a gente estar fazendo isso. Não é? Então, a gente tem que ver o que a gente tem que fazer em relação à questão ambiental, para a gente poder estar aumentando essa capacitação ali de armazenamento, né? Criar um volume morto, que eu acho isso muito importante também, para a gente estar correndo atrás disso. Acho que é essencial, né? Num momento como esse, a gente ter essa reserva maior, bem estabelecida, bem monitorada. Eu estou aqui elaborando aqui um projeto
estamos em estudo, juntamente com o nosso assessor, e buscando mais informações para a gente estar apresentando aqui um projeto de reflorestamento e preservação de todas as nascentes do nosso município. Exatamente 25 anos atrás, eu tinha mais ou menos 7, 8 anos na época, o Ribeirão da Deneru, ele encontrava com muito mais água do que tem hoje o Rio do Servo, para você ter uma ideia. Então, no próprio Ribeirão da Deneru tinha mais água há 25 anos atrás do que no Rio do Servo hoje. Essa informação eu não sabia. Então, isso aí, fato real mesmo. Então, dá até tristeza de você ver. E uma coisa que ninguém preocupa mais é com as nascentes. Concordo. É queimada, é gado pisando por cima e ninguém Desmatamento. cuida. O pessoal só assusta depois que acontece. Verdade. Quando tudo acaba, que aí, o que aconteceu? Mas não, então temos que nos preocupar com isso e cuidar exatamente dessa área que é as nascentes do nosso município. Se Deus quiser, o mais breve possível. Ótimo. Com relação a esse assunto também, não sei se é de conhecimento dos senhores, existe um projeto da Agência Nacional das Águas, né? Que é acho que o Juninho até passou isso aí também. Inclusive a Miriam me passou o ofício, foi na semana que eu tive com o Devanir. Não sei se os senhores conhecem o Devanir Garcia. Ele é coordenador desse projeto e trabalha na Agência Nacional das Águas lá em Brasília. Eu até conversei com ele essa semana. E quando ele esteve aqui na Nepomuceno em junho, eu cheguei a conversar com ele pessoalmente. O Cláudio foi comigo lá, o Cláudio Dimos, ele tem assim, total interesse em estar ajudando a nossa cidade, que ele é daqui, em estar implementando esse projeto. Esse projeto contempla a seguinte questão: o pagamento para o serviço ambiental. Então, o SAI reservaria uma verba anual, inicial, para a gente poder fazer o pagamento por os serviços que o próprio produtor rural faria para poder proteger essa nascente. Cercamento, reflorestamento. Então, eu vi casos de sucesso, por exemplo, Extrema, que começou com 16 mil anual, não é? E a gente tem condição de começar com esse valor. Então, eles começaram com isso e, a partir disso, a Ana começou a investir, a trazer projetos, a trazer parceiros, que isso é muito importante, né? Começa a aparecer e o pessoal vai se interessando. E acho que a gente tem uma região, como você falou, muito rica para a gente desenvolver isso aí, porque é uma bacia muito integrada com muita nascente, então o resultado ele aparece rápido. Isso é muito interessante para a gente conseguir prospectar. Mas isso é interessante a gente dar sequência, por exemplo. Eu não sei se amanhã eu não sai mais, mas a pessoa que entrar teria que dar sequência, a gente montar um plano diretor ali dentro, independente de quem entrasse ou saísse, desse continuidade nesse planejamento que a gente está querendo montar, para que realmente o negócio flua, porque isso aí é uma coisa a longo prazo. O projeto deles tem 11 anos. Entendeu? Agora eles estão aí com investimento de 600 mil mensais, começar com 16. Então, a gente tem que acreditar realmente, acho que, né, arregaçar as mangas e ir para a luta mesmo para conseguir, porque se a gente realmente focar, a gente consegue. Não é? Com certeza. E, sim, a gente, no meu caso, observo muito, e fui, graças a Deus, nascido e criado na zona rural, e a gente observa muito, principalmente essas questões de nascentes. Hoje, você vê aí que o pessoal, ele quer retorno do terreno dele. Então, vamos plantar. Então, estão querendo plantar em cima de nascentes. Tem nascentes aí que você vê 1, 2 árvores e mais nada, e chegou aí com o progresso a poucos metros da nascente. Então, isso aí tem que ter uma lei para que cerque, preserve e tem que ter um suporte também de fiscalização, porque às vezes não adianta ter a lei e não ter quem vá lá e realmente fiscalize se realmente aquilo lá está acontecendo. Então, acho que um programa desse tipo possibilita que a gente fique próximo ali, mapeie tudo e realmente crie uma rota ali de fiscalização, né? Onde o cara tem que realmente bater ponto. Bom, vamos fazer um projeto? Vamos fiscalizar? Vamos. Como é que é a fiscalização? Rapaz, vai, tem que bater a foto. Tem que bater uma foto, vai estar desse jeito. Com certeza. E aí vai. Então, a gente tem que criar essa sistemática também para o negócio funcionar, porque senão, às vezes, a gente cria e não vai para frente, né? Tem que ser uma coisa bem montada. Claro. Muito obrigado, Elton. Obrigado. Continua ali a palavra. Pela ordem. Com a palavra, Éder Rodrigo Nascimento. Primeiramente, boa noite a todos, os nossos ouvintes, quem não ouve na internet, os demais vereadores. Boa noite, Elton. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui nesta casa, principalmente para trazer informações
a nós que representamos o povo de Nepomuceno, que todos, ou eu ou outro vereador, sempre está sendo perguntado por um, pelo outro, entendeu? Você falou que a vazão, o volume de água era 104 litros por segundo, né? Em média, 100, 110, por aí. Hoje... A normal, a vazão normal. Normal, né? Isso, para abastecer a cidade. Você falou que caiu 60%, então Caiu média 60%. 42. Foi para 42. 42, né? Foi para 42. Chegou Tá. a 42 o mínimo. E outra coisa, o estudo, a projeção ao decorrer dos anos que você já vem trabalhando, igual você comentou da Funasa, que é uma instalação de 7 milhões, parece, né? Essa projeção já é para trazer a água do Rio do Servo, para fazer a... Não, esse projeto da Funasa que está aqui, ele contempla apenas os reservatórios e a substituição da rede, esses 7 milhões. O projeto do Servo seria um outro projeto que a gente teria que elaborar. estar elaborando. Acho que já tem alguma coisa já, né, estimada, né, não chegou nada em minha mão, mas eu já tenho alguma coisa encaminhada para a gente poder fazer essa captação e levar até a estação. Às vezes também a gente pode conversar e ver se existe a possibilidade ou a viabilidade, seja melhor a gente construir uma outra estação, não sei. Então, isso aí acho que tem que ser estudado também para ver qual que é a viabilidade. Que você vê, às vezes, sai de cidades maiores, tem até mais de uma estação de tratamento. Né? Então, mas eu acredito que dê para a gente ampliar a nossa, para abastecer lá. Entendi, porque é o seguinte, seca, igual a gente está vendo esse ano, acho que aqui, presente, ninguém chegou a presenciar. Segundo dizem, a última vez que teve foi em 1947, não tão quanto essa, mas sim que foi forte, entendeu? Então, assim, às vezes a gente tem que deixar fazer esse planejamento e ver se depender da Câmara, acho que todos estão disponíveis, ver com o Executivo também, para a gente elaborar já esse projeto, para a gente fazer outra captação, outro até centro de tratamento, entendeu? Para manter a população, para que não aconteça, às vezes, dar continuidade nessa seca, o próximo ano vai só diminuindo, como vai fazer? Claro, a minha intenção realmente de vir aqui é justamente isso, a gente, né, conversar, né, de perto aqui, para a gente ver o que a gente tem que tomar de ação para tentar agilizar ao máximo esses projetos que vão vir beneficiar a cidade. Tudo bem, obrigado. Por nada. Continua o livro a palavra. Com a palavra, vereador Pedro Giovanni Militano. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, a todo o público presente, imprensa, os internautas. Boa noite, Elton. Boa noite. Elton, você fez a colocação principal, assim, que sirva de lição para a gente. Isso que aconteceu. Mesmo independente de que outras cidades estavam preparadas, né? Igual a gente pode citar, São Paulo tinha não sei quantos reservatórios, mesmo assim, né? E outras cidades também. Mas, assim, também não podemos deixar também não podemos deixar de falar, e talvez até se me mostre o contrário disso, né? Assim, por exemplo, não é falar de culpado, de erro, nem nada disso. Né? É até para a gente aprender mesmo. Né? Com relação, por exemplo, à estiagem, né? A gente não demorou um pouco para... Eu falo isso e atribuo até a culpa a mim mesmo como vereador, porque eu só fui fazer essa pergunta, esse requerimento, há um mês atrás. Né? E, quer dizer, nós também cochilamos um pouco. A gente não demorou um pouco para observar através do aparelho de meteorologia, ou falta algo nesse sentido para que a gente tenha essa observação? A gente não tem aqui um controle técnico nesse sentido, metodológico, de estar fazendo esse acompanhamento mais detalhado. A gente nem tem tecnologia para isso aqui. Não é? A gente vinha fazendo controle, né, ali das nossas estatísticas diárias de vazão do manancial. E a gente estava vendo que a gente estava permanecendo ali, conseguindo abastecer a cidade, não estava tendo grandes variações. Ou seja, a variação que estava tendo, que a gente estava acompanhando, a gente viu que a gente conseguiria, né, a chegar até o período de chuva sem maiores problemas. Há 2 meses atrás, por exemplo, a gente fez uma entrevista lá com a TV Nepomuceno, ele estava lá,
e eles filmaram o manancial, filmaram lá na ETA, a gente estava em condições normais, não tínhamos previsão de racionamento, de acordo com o que estava sendo a vazão, isso 2 meses atrás. Entendeu? Então, a gente veio acompanhando o consumo também, o consumo da população veio vindo, diminuindo, ao longo dessas crises externas também, o consumo também diminuiu aqui na Nepomuceno, ou seja, o pessoal veio conscientizando, aos poucos também, mas eu acredito que a gente fez, né, o que tinha que fazer no momento que realmente apareceu essa crise, que teve essa redução drástica, porque a gente veio vindo acompanhando ao longo do tempo e realmente não estava tendo essa queda acentuada, igual ocorreu nesse último mês. Entendeu? Eu não discordo de você que, às vezes, se a gente tivesse condição de ter um acompanhamento técnico mais apropriado, a gente conseguiria, ou uma equipe, né, que pudesse estar olhando, né, passando para a gente, principalmente da diretoria, igual eu comentei com vocês, eu tenho 4 meses de saio, eu não tenho tanta experiência com relação a isso. Então, eu acredito que se a gente tivesse realmente essa estrutura mais adequada para estar fazendo essa previsibilidade, a gente poderia antecipar um pouco essas questões, essas ações que a gente já vem tomando. Isso aí você não tem dúvida. Porque eu acredito que até outros SAIs mesmo, igual o Oliveira. Oliveira é uma estrutura violenta. Oliveira, eu visitei Oliveira no meu primeiro mês de SAI, e Oliveira está acabando de construir um reservatório de 1 milhão do lado da ETA, de 1 milhão de litros, com recurso próprio deles, de fundo de investimento deles. Entendeu? Então, e ele já estava com problema na época que eu fui lá. E aí, ou seja, nem essas ações, assim, um SAI mais estruturado, não estavam conseguindo prever realmente o que estava vindo a acontecer, ou se não tomar ações efetivas. Então, a gente tem uma deficiência técnica mesmo de estar... Eu acredito que não só a gente, mas outros SAIs da região também, de ter essas previsibilidades e tal. E até, assim, seria um outro ponto para a gente, né, nessa discussão toda, que a gente deve aproximar mais nessa discussão com relação não só à água, como ao meio ambiente. Claro. Né? E justamente prevendo aí, né, porque o que a gente tem de informação da meteorologia é que não vai melhorar muito o ano que vem, não. Uhum. Né? Então, também para a gente já estar... Estabelecer um sistema de controle nesse sentido, eu acho muito interessante a gente tentar fazer isso. Né? Mas a gente teria que ter uma estrutura para poder dar suporte a gente isso aí. Isso aí gera custo também, então a gente tem que encaixar isso tudo dentro do orçamento, né, das necessidades que a gente tem, priorizar em relação a isso. Eu acho isso importante. Outra coisa também, com relação a... Até o Luciano Moraes colocou aqui, com relação à proteção das nossas minas, né, das nossas nascentes. Já teve, assim, já vem tendo já uma atitude do SAI nessa questão, né, das minas, né? A gestão anterior fez algumas bacias de contenção de água de chuva para poder melhorar a situação das minas, de algumas minas, né, na gestão passada. Isso aí foi bastante interessante e bem proveitoso. Eu sei de lugares que estavam com minas praticamente secas e com essa ação conseguiu retomar a utilização da água. Sim. Outra coisa, até eu também fiz o requerimento aqui com relação a esse desvio que houve lá. Até você acabou de dizer, falando para o Júlio, que não tem ainda, né, o oficial ainda, né? Sim. Assim que chegar isso, né, que seja passado aqui para nós, que a população ela nos cobra. Claro. Com toda razão. Eu acredito que o promotor de justiça já está, pelo que me passaram, que o Codema me passou, já foi, né, foi envolvido nisso. Eu não sei se ele foi lá pessoalmente, mas ele iria, tá, fazer esse cheque. Então, eu acredito que ele já está com essa informação, o doutor Daniel. Então, foi uma quantidade razoável? Ali, pelo que eu vi, era um tubo de 75. Tubo de 75 milímetros que estava sendo desviado, né, e uma pequena parte disso retornando para o Ribeirão. Entendeu? Então, eu não sei te precisar ao certo o quanto que isso representa de vazão no nosso manancial, pela distância que é o local, mas que prejudica, eu não tenho nem dúvida. Eu não sei, não consigo quantificar isso para vocês, o quanto, mas que prejudica, prejudica. Outra coisa, até voltando a esse assunto das minas, né, das nascentes, eu percebo há muito tempo, não é de agora, há muitos anos, até eu falei isso contigo pessoalmente, a gente falou meio que na correria, que aqui em Nepomuceno é assim, e eu sou a favor, né, da criação de peixe, por exemplo. Vou dar um exemplo. Sim. Né? Sou totalmente a favor, porque ajuda o pequeno agricultor, né, gera emprego, mas isso tem que ser dentro de uma fiscalização e não pode ser só ambiental. Ela tem que ser também
municipal. Importantíssimo isso. Né? E a gente não vê isso, assim, muitos anos que eu vejo, o cara vai, mexe no Ribeirão, altera a mina, entendeu? E não tem, assim, nenhuma informação, acho que nem o meio ambiente tem informação disso, as entidades, né? Sim. A gente pode, o que a gente pode fazer aí para a gente mudar essa questão, né? E ter essa observação mais próxima? O que você pode dizer? Eu acredito que a gente tem que estabelecer procedimentos, né, de liberação desses empreendimentos, né? E que, né, formatar uma lei, eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas assim, eu acredito que estabelecer regras para que quando o empreendedor for fazer o empreendimento dele, ele tem que passar por diversos crivos, né, inclusive da Prefeitura Municipal, para que ela possa realmente ter condição de ter isso cadastrado. Mas, em paralelo, como você disse, às vezes é feito e ninguém fica sabendo. Mas aí teria que, né, ser a questão de denúncia, fiscalização, a gente teria que ter um fiscal que realmente passasse por essas áreas, entendeu? Pré-estabelecidas, para poder fazer essa fiscalização e realmente dar esse retorno para a gente. Eu acredito que Um mapeamento, por exemplo, um mapeamento geral. Mapeamento prévio. A primeira etapa é um mapeamento prévio, onde estão nossas nascentes, onde que passam os nossos cursos, né? Locais prováveis, né, de investimentos nesse sentido, já deixar mapeado para ver se a pessoa está fazendo de forma correta ou não. Porque para você fazer esse empreendimento, para você estar legal, você precisa de ter autorização. Então, por exemplo, se você entrar no site do CIAM, esse documento aqui que eu vou dizer, relatório técnico aqui que está, né, falando da ETA, da estação de tratamento, que é 36 mil habitantes, está lá no site do CIAM. Se você entrar lá, digitar a palavra Nepomuceno, vocês veem todas as solicitações de outorga que tem na cidade. Todo mundo. Ou seja, se o cara já, né, entrou ali para poder fazer alguma coisa, ou pelo menos solicitar, mesmo que não tenha ainda, ele tem interesse. Então já é né, uma prévia do que onde a gente pode buscar. Entendeu? Então isso é interessante a gente pegar alguns tipos desses dados como base para a gente poder conseguir encontrar os locais, iniciar os mapeamentos. Outro trabalho também que talvez, né, dentro de estudo pode ser feito, né, é a forma de captação de água das chuvas, né? E quando eu falo isso, falo da rede pública, né, até, né, de certa forma residencial, né, comercial, né? Eu, por exemplo, te dou um exemplo, trabalhei com oficina de lanternagem, se gasta muita água, né? E tendo um trabalho aí de informação, talvez, é uma água que vai embora. Claro. E tendo um trabalho de informação para, né, a reutilização dessa água. Isso é muito importante. Eu sei de gente de Nepomuceno que está fazendo, viu? Né? Então, essa informação tá precisa chegar né, ter esse trabalho de informação, de como é feito, né? Sim. A gente também tratar desse assunto. É importante também porque, às vezes, a água de chuva não pode ser usada para todas as finalidades que a gente usa a água potável, né? É importante a gente estar pontuando isso, colocar isso aí bem né, ciente para a população, em que você pode usar a água de chuva, em que você não pode, para poder não ter problemas, questão de saúde também da população. Eu acho isso aí bastante interessante. Às vezes são projetos simples, às vezes nem tão caros, que realmente, para quem faz o uso, né, da água, até mesmo para irrigação ali de planta, né, jardins da cidade, não é, lava-jato. Então, eu não sei se lava-jato pode, viu, Gracita? Por causa da acidez da água, não sei se pode, não. Tem que olhar isso aí. Uma vez na ferrovia, onde eu trabalhava, né, a gente fazia lavagem das locomotivas. Aí eu estava, né, desenvolvendo um projeto nesse sentido, a gente teve um empecilho nisso aí. Então tem que olhar direito a questão não sei se vale região, depende, para lavar já tem que dar uma olhada, para ver se realmente pode. Mas assim, eu acredito que para muita coisa pode. Então já é uma redução grande, a gente tem que realmente ir para esse caminho sustentável mesmo, porque daqui para frente a gente não tem muita escolha não, gente. Né? A gente tem que tratar bem dos nossos recursos naturais ou a gente vai morrer seco. Isso é fato. Então, tudo que é projeto nesse sentido, que venha trazer esse benefício, venha trazer essa melhoria, é bem-vindo. E assim, eu estou engajado também. Que vocês precisarem de mim, tanto tecnicamente também, eu sou engenheiro mecânico, então às vezes eu tenho algum conhecimento em determinada área, eu estou disponível em estar ajudando, em estar correndo atrás também, independente se é do SAI, se não é, entendeu? Para a gente tentar melhorar a mesma situação aqui da cidade. Também. Outras perguntas já foram praticamente feitas, né? E agora como você mesmo disse, a gente aprender a lição e a gente começar, né, a trabalhar nisso. Parabenizar pelo seu trabalho que você tem feito à frente do SAI,
né? A gente vê, né, não só a parte técnica, mas a responsabilidade sua, né? E estamos à disposição sempre para a discussão, e eu acho que deve ser feita essa discussão daqui para frente, já imaginando aí, né, futuras situações assim parecidas. Eu acredito que assim, esse aqui foi o início. Eu acredito que a gente tem que continuar tendo essas reuniões, eu vindo aqui para a gente, né, ver como é que está sendo o andamento, porque não adianta a gente falar que tem, o negócio é a gente fazer. Então a gente tem que fazer esse acompanhamento sempre, do que realmente está sendo feito, estabelecer metas, estabelecer prazos, estabelecer plano de ação, o que, quem, como, quem que vai fazer, o prazo que tem que ser feito, o quanto que vai ficar. Então isso aí a gente tem que ter esses planos de ação para não ter problema, porque é combinado não sai caro. Então a gente ter essa diretriz realmente do que tem que ser feito, estabelecer o papel de cada um e realmente o negócio andar, porque senão não anda, não. Isso é experiência própria. Se a gente não colocar esse negócio estabelecido, não acompanhar e largar, não vai. Não adianta. Não é só aqui não, qualquer lugar. Muito bem. Gostaria de comunicar a todos os vereadores, nós estamos com em torno de 30 pessoas acompanhando via internet. Gostaria de agradecer a participação efetiva da Wanda Andrade, sempre muito presente, acompanhando via internet, a Wanda Andrade acompanhando e dando suas sugestões aqui também via Facebook, via internet. Continua livre a palavra para as indicações. Com a palavra, vereador José Rodrigues Avelino. Quero cumprimentar o senhor presidente, os senhores vereadores, vereadora, assessor jurídico, doutor Emerson, público presente, jornalista, pessoal da televisão e senhor Elton. Foi um prazer muito grande te conhecer, senhor Elton. Eu acredito que deve fazer uns 30 dias, mais ou menos, a gente conheceu na Avenida São João. Sim. Eu até não conhecia, mas parabéns pela família que tem, nepomucenense, e que venha com boas-vindas, igual tem chegado ao SAI. Espero que agora as coisas podem até melhorar. Primeiramente, Deus. Eu sei que a coisa está difícil, é Deus que vai retomar essa situação, mas eu quero deixar as minhas palavras o seguinte: ter uma modificação na cobrança de água, porque tudo mexeu, reduziu o gasto de água, tem que gastar o mínimo possível, tudo bem, mas o pessoal continua pagando o mesmo valor que pagava, não mexeu no bolso, continua gastando o mesmo tanto. Então, eu acredito, se tem que gastar menos, tem que mexer no pagamento também. Muitas pessoas estão pagando o mesmo valor sem usar a água. Eu acredito que essa água não deveria ser cobrada como está sendo cobrado. No meu ponto de vista, essa água deveria ser cobrada por litro de água gasto. Gastou 1 litro, vai pagar X, se for gastar 2 litros, mais isso, e quanto mais gastar, mais vai pagar. Porque assim, tem um mínimo, igual eu tenho um mínimo, não posso gastar nada. Igual eu estou levando para o sítio, a água para beber e fazer comida, porque a água minha deu problema e eu não tive tempo de resolver esse problema. Então, para a gente tomar, para a gente fazer comida, a gente leva a água daqui. Sim. E eu vou encher o garrafão que eu estou levando a água lá na minha represa mantém o mesmo nível, graças a Deus essa não abaixou. Vou encher ele, vou lacrar ele, tirar uma foto dele, para chegar aqui para lavar o vidro do meu carro, pelo menos à frente e atrás do vidro. Porque chegou tão sujo de poeira esse dia que eu não pude lavar o vidro. Eu tinha que olhar para os lados e não tinha como sair. Então eu vou fazer isso e vou tirar foto. Porque alguém falar para mim que eu estou usando a água, eu tenho a foto para mostrar eu enchendo lá e eu tirando meu garrafão aqui. Eu acho que assim é as minhas palavras. E seja bem-vindo, parabéns pela família que tem. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande, uma pessoa muito inteligente. E assim é o meu pensamento, senhor Elton. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado, Zé do Júlio. Assim, eu concordo com o senhor a respeito desse sistema tarifário, que a gente precisa realmente rever, porque a gente tem a composição de custo do SAI e a gente precisa atender bem a população. Então, a gente tem que ter uma composição de custo de tarifa, né, uma composição de tarifa, levando em consideração a nossa composição de custos, quais são os nossos custos, o que a gente precisa ter para ter uma estrutura boa para poder atender a população, e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter também um fundo de investimento para que a gente possa, né, proporcionar melhorias no nosso sistema de abastecimento, nosso sistema de atendimento, nosso sistema de manutenção. Então, a gente tem que rever essa tarifa, justamente por tarifas e taxas também, né?
para a gente estabelecer uma forma de estar atendendo bem a população e a gente ter sustentabilidade do SAI. Então, eu acho que as duas coisas têm que andar junto, né? O SAI é uma empresa que não tem fins lucrativos, porém, ela tem que ter aquela sua responsabilidade fiscal ali, né, bem estruturada, bem estabelecida, e também obter fundos para poder fazer investimentos numa situação como essa a gente está enfrentando, até mesmo para melhoria, né, no atendimento da população. Isso é muito importante a gente ter isso aí bem estabelecido, né? Tarifas justas e que sejam adequadas à real situação do SAI. Acho que isso aí realmente a gente está aí tentando ver o mais rápido possível. Você pode ter certeza que nós estamos trabalhando firme nessa composição de custos para a gente estabelecer uma regra melhor desse nosso sistema tarifário, certo? A gente fazer a composição ali de maneira que a gente consiga, igual o senhor falou, às vezes dar desconto para quem economiza, né, cobrar mais de quem gasta muito. Então, acho que a gente tem que trabalhar dessa forma, né, para a gente atender bem a população e, ao mesmo tempo, ter uma sustentabilidade no nosso sistema de tratamento. Então, está mais que certo. Pois é, senhor, conversando com o senhor, eu vi que tem cabeça aberta, tem conhecimento, e as coisas podem melhorar. Nepomuceno precisa de pessoas assim, inteligentes e que têm vontade de crescer, fazer coisas boas para Nepomuceno. Foi muito bem-vindo a sua colocação no SAAI. Espero que o SAAI agora tome um caminho o qual não estava enxergando o que precisa ser enxergado. Graças a Deus, acredito que as ideias novas e um bom trabalho vai acontecer daqui para frente no SAI. Muito obrigado. Essa é só a minha colocação, senhor. Muito obrigado, Zé do Júlio. Continua livre a palavra os novos vereadores. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Washington Corrêa Lima Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor diretor-geral do SAI, ilustres pessoas que sempre nos honram com suas calorosas presenças, senhores internautas, senhores vereadores. Senhor diretor-geral, eu acompanhei a exposição feita por Vossa Excelência e, segundo os seus dizeres, houve uma diminuição abrupta da captação de água no Ribeirão São João. Sim. E eu acredito, conforme, inclusive, já noticiado aí por algumas redes sociais, que essa diminuição se deu da noite para o dia. E eu gostaria de saber, que é o ponto nevrálgico de tudo isso que nós estamos aqui dizendo, se há um diagnóstico no SAI para apontar um motivo dessa abrupta diminuição na captação de água no Ribeirão São João. Se houve evaporação repentina, se houve seca imediata de Minas, a que atribui o SAI essa diminuição de água que hoje penaliza a população de Nepomuceno, porque se seguia um curso normal, esse curso normal foi interrompido, de 104, segundo o senhor, para 42. A que é atribuído este fenômeno estranho que aconteceu no Ribeirão São João? Bom, como eu disse aqui antes, assim que a gente percebeu essa redução, a primeira atitude que a gente tomou foi realmente ir para o Ribeirão, pessoalmente, para tentar identificar esse motivo dessa redução. A gente percebeu, a gente identificou algumas captações, porém, a gente viu que, naturalmente, a água realmente deu uma secada, vamos dizer assim. Muitas minas secaram, muitas minas diminuíram. A gente viu que o Ribeirão, por ter essa redução também, criaram várias bacias intermediárias, onde, por posicionamento de galhos, de folhas,
Isso aí veio a acarretar uma evaporação maior, uma absorção maior no ribeirão, nas laterais. Eu acredito que isso aí também possa ter contribuído para que fosse reduzida essa vazão. A gente, em um determinado ponto, vê uma vazão, a gente vai acompanhando o ribeirão e a gente vê que a água vai diminuindo, né, constantemente ali, sem ter captação, sem ter nada aparentemente significativo de estar tendo aquela redução. Entendeu? Então é muito difícil a gente ver, porque a gente não tinha esse monitoramento diário de como que estava o ribeirão anteriormente, como é que foi feita essa redução. Perfeito, senhor Aqui, diretor. aí a gente tem até aqui, eu trouxe o relatório da estação de tratamento de água, onde eles colocam aqui os dados técnicos de cada momento que é feito a medição. Aí tem aqui do dia 3/10, às 2 horas da manhã 104, até 6 horas da manhã 104 litros por segundo. Às 24 horas 74 litros por segundo. Aí a gente passa aqui para o dia 4. Começa o dia com 74 litros por segundo, passa para 70 e termina o dia com 66. E a partir daí veio reduzindo. Foi então que a gente foi para a beirada do ribeirão tentar identificar o que realmente aconteceu. Mas, assim, muita gente, né, eu não sou especialista, você sabe, né, eu procurei chamar alguém que realmente conhecia, eu recebi informações de que realmente poderia